Aqui é o pastor Dana Coverston. Na segunda-feira, dia 7 de setembro, eu tive um sonho que mexeu muito comigo, mais do que os outros sonhos que eu tive. Eu sou um americano e amo esse país. Eu já viajei para 43 países. Bem, nós temos uma história aqui. Fomos um país que se manteve como um farol de esperança e até mesmo como apoio financeiro para outras nações. No sonho, eu vi a Estátua da Liberdade, orgulhosamente posicionada no porto em Nova York, iluminando as nações em liberdade. De repente, eu vi o céu escurecer. Ondas fortes começaram a quebrar na margem, com muita força. Quase como um furacão ou tsunami. Era como uma grande tempestade tropical. E havia homens em barcos e eles estavam no meio da tempestade, tentando destruir a ilha em que a Estátua da Liberdade estava. Eles estavam lutando contra as ondas também, mas eles estavam meio que trabalhando com as ondas, e eles tentavam pegar a estátua, mas a tempestade era tão forte que eles não conseguiam, embora a tempestade parecesse estar a favor deles. Eu vi a tocha na mão dela brilhando, e então ela foi atingida por um raio. Pedaços de rocha e destroços foram lançados com grande força. Mesmo ela passando por toda essa brutalidade, ela permanecia imóvel. Eu vi que ela olhava ao redor para ver de onde vinham os ataques. Ela sabia que eles estavam lá, mas ela não se movia. Os pés dela estavam presos no pedestal. As pedras e os destroços que a atingiam causaram alguns cortes em seu pescoço e no seu coração. Eu podia ver que havia sangue saindo. Não era como um tiro. Ela foi atingida por destroços. Eu vi 3 pontas da coroa da cabeça dela. Não acho que seja uma coroa, mas tinha umas pontas, e 3 delas quebraram. A mão direita, que segurava a tocha, baixou para ajudar a segurar a tábua com a Declaração de Independência de 4 de julho. Ela lutava para manter o equilíbrio. Ela escorregava para fora do pedestal, mas não se movia. Ela não se movia. E depois veio uma forte rajada com lixos e detritos. O lixo a atingiu diretamente no rosto, e ela deu um passo para trás no pedestal com força, que acertou bem no rosto. Ela ainda segurava a tocha e a declaração. A luz da tocha continuava piscando como uma luz que estava prestes a se apagar. A tábua com a declaração que estava em sua mão esquerda rachou, e grandes pedaços caíram dela. Ela tentava se manter com a ajuda da outra mão e segurava os pedaços, mas eles não ficavam no lugar. Ela estava chorando. Ela estava lutando para manter a sua dignidade. Ela tentava pegar os pedaços, mas ela sabia que estava em uma batalha e que estavam lutando contra ela e a destruindo. Ela estava desesperada, tentando se segurar. Ela estava tentando lutar, mas não dava certo. E então os barcos apareceram com os homens e jogaram cordas em volta de seus braços e suas pernas, a fim de lançá-la ao chão. Eles puxaram e finalmente ela caiu de joelhos. Parecia com o filme Viagens de Gulliver, quando o gigante foi derrubado. Mas ela ainda tinha a tocha na mão direita, e ela tentava segurar a tábua na mão esquerda. Eles estavam com martelos e ferramentas, tentando arrancar os números e letras da tábua. E eles usavam ferramentas de corte para remover a tocha. Eles tentavam arrancá-la de sua mão, e ela continuou segurando e segurando e segurando. E como ela lutou contra eles com tamanha força, eles decidiram cortar a sua mão. Eles amarraram a sua outra mão nas costas, começaram a enrolá-la com as cordas e ela gritava por socorro.
Ela estava desesperada, mas ela gritava para aqueles que estavam ouvindo para que viessem em sua defesa. Todas aquelas nações que ela havia ajudado por tantos anos, e ninguém vinha. Eles pegaram um grande tecido preto e cinza esfumaçado e cobriram o rosto dela. Eles enrolavam e enrolavam como uma múmia. Eles embrulharam tanto que mal se via os seus olhos e as pontas da coroa. Então, eles pegaram uma corrente de âncora e enrolaram em seu pescoço e perguntaram se ela desejava falar suas últimas palavras. Havia medo em seu olhar. O seu semblante era de raiva. Ela não disse nada. A corrente estava amarrada a um barco, e o barco começou a arrastá-la para fora da Ilha da Liberdade, em direção ao porto. Quando eles estavam no mar, o barco começou a puxá-la com muita velocidade. Seus braços estavam amarrados ao longo do seu corpo. As suas pernas estavam amarradas, e ela girava enquanto o barco puxava. Ele ia cada vez mais rápido. Era quase como uma lancha de esqui. Ela girava para frente e para trás, mas ela estava sendo puxada pelo barco e o tecido caiu de sua boca, mas ela não falava nada. O barco diminuiu a velocidade. Então eles olharam para trás para ver onde ela estava. Então eles deram ré no barco e passaram por cima dela. Eu vi aquele corpo balançando e sangrando no porto. Ela respirou e afundou, e voltou 1 minuto depois, e fez a mesma coisa. Quando ela subiu novamente, o barco acelerou para frente e acertou o seu rosto em cheio, e ela afundou. O barco começou a circundar a área, depois de atingi-la, mas ela não voltou a subir. Ela não voltou a subir. Pelo menos viva. Ela flutuou de volta, mas de costas. A mão que tinha a tocha não existia mais. O outro braço estava amarrado para trás. Houve um estrondo e um relâmpago. A tempestade se alastrou por todo o porto. Eu vi os homens naquele barco. Um grupo de homens. E alguém jogou para eles peças de prata. Não era em um saco. Eram apenas peças soltas de prata que estavam sendo jogadas para eles. E eles começaram a pegá-las, meio que brigando por elas. Eles pegavam com força e colocavam no bolso. Depois, eles se sentaram como quem diz: bem, nosso trabalho aqui está feito. Esse sonho mexeu muito comigo. Os outros também eram fortes, mas esse mexeu muito comigo. Mas eu amo nosso país e eu viajei o suficiente para saber que temos coisas muito boas aqui. Eu sei que a maioria dos americanos pensa sobre esse país, mas eu também sei que muitas pessoas odeiam e nem mesmo sabem realmente por que o odeiam. E isso, às vezes, são os protestos ou os grupos de policiais e qualquer movimento que queira destruir a Constituição. Eu posso soar um pouco político aqui, mas eu não me importo. O que eu vi me impactou muito ontem à noite. Acordei por volta de 2h15 da manhã e não consegui dormir mais. Nós precisamos orar pelo nosso país.